pessoal! Hoje a gente vai falar sobre notações, métodos e metodologias. Vamos começar com notações. O que são notações? A notação é o mais fácil de entender. Uma notação, ela é um conjunto de regras gráficas ou textuais usadas para representar determinado modelo. Então, por exemplo, o alfabeto romano é uma notação que representa as palavras, ela é usada para representar as palavras. A UML é a notação que a gente vai usar para falar de software durante toda a nossa disciplina. O uso de notações não é algo novo, notações já são usadas há muito tempo, e na engenharia de software, o uso de notação já era muito comum antes mesmo de surgir a orientação a objetos. O método, ele especifica os vários passos necessários para resolver um problema específico. Para que os passos especificados em um método possa de fato ser chamado de método, eles devem ser repetíveis. Uma receita, por exemplo, ela envolve vários passos e ela é repetível. Portanto, eu posso chamar uma receita de um método para fazer bolo, ou um método para cozinhar algum prato específico. Outro exemplo, um algoritmo de ordenação é um método para ordenar elementos em uma lista. E uma metodologia, como o próprio nome já diz, é o estudo dos métodos. Na palavra metodologia, nós temos a junção das duas palavras, método e logia. Logia é o estudo, então o estudo dos métodos. A metodologia nada mais é do que um conjunto de métodos que podem ser usados para resolver algum problema. Ou melhor ainda, para resolver algum tipo bem definido de problema. E então a metodologia ela vai especificar quais métodos são mais apropriados para cada problema e em qual situação. Então, voltando ao nosso exemplo da receita, se eu tiver um livro de receita de bolo, que tem um monte de receita de bolo, eu posso chamar aquele livro de uma metodologia para preparar bolos de diferentes tipos. E esse livro de receitas, que é a nossa metodologia para fazer bolo, vai ter inclusive dicas de como eu posso misturar ingredientes ou substituir ingredientes, caso algum esteja faltando, e ainda assim chegar no bolo que eu quero. Vamos pensar em outro exemplo. Se eu quero, por exemplo, viajar para outro país. Isso é um problema. Então eu preciso de métodos, preciso de atividades, preciso de uma metodologia específica para conseguir viajar para outro país. Então, se eu quero viajar para outro país, dependendo do país, eu posso ter várias formas de viajar, vários meios de transporte que eu posso usar. Então vai aparecer aqui na tela agora, ó. Eu consigo ir de carro, consigo ir de Uber, consigo ir de trem, de ônibus, eu consigo ir andando, consigo ir correndo, consigo ir de avião e consigo ir de navio. Cada meio de transporte desse, para eu conseguir usar ele para viajar para outro país, existe uma sequência de passos necessários. Então, cada um desses meios de transporte eu consigo transformar em um método que organiza os passos necessários, as atividades necessárias para eu conseguir usar aquele meio de transporte para viajar para outro país. Por exemplo, se eu quiser viajar para outro país usando o método carro, eu vou precisar fazer revisão, encher o tanque e toda uma sequência de atividades para eu conseguir usar o carro em uma viagem. Se eu quiser viajar correndo, ou seja, pelo método correr, também tem uma série de atividades e passos que devem ser seguidos. Então, comprar um tênis, esperar o tênis chegar, trocar de roupa, trocar de fone de ouvido. Bom, eu tenho vários métodos agora. Só que quando eu aplico cada um dos métodos? Como que eu aplico? Quais as vantagens e desvantagens de cada um? Quando que eu combino os métodos? Então, para isso eu tenho metodologias. Então, vamos ler lá. Então, eu tenho metodologia. A metodologia me diz, se a distância for de 100 a 500 quilômetros, for uma estrada boa e eu não tiver que cruzar nenhum oceano, eu consigo ir de carro, porque é mais confortável e é mais rápido. Agora, se a distância for maior que 500 quilômetros, eu não tiver dinheiro para gasolina, então é melhor ir de ônibus. E assim por diante, tem várias análises que eu consigo fazer para escolher os melhores métodos. Então, por exemplo, se a distância for muito curta, é melhor ir a pé, mas se estiver chovendo, é melhor eu correr. Ou eu poderia, por exemplo, ir de carro. E se eu não tiver que cruzar o oceano e eu estiver na Europa, eu posso ir de trem, porque andar de trem o caminho vai ser mais bonito. Então, deu para entender a diferença de método e metodologia?
As metodologias específicas para o desenvolvimento de software, elas decompõem o processo de desenvolvimento em um conjunto de atividades. E dependendo da metodologia, a quantidade de atividades e o método utilizado para organizar essas atividades são diferentes. Se eu pensar na OMT, por exemplo, ela é uma metodologia que vai definir métodos para 3 atividades, que são a análise, o projeto de sistema e o projeto de objeto. A análise aqui, ela vai focar em definir e formalizar os requisitos em um modelo de objeto. O projeto de sistema, ele vai focar mais nas decisões estratégicas a serem tomadas ao longo do desenvolvimento, principalmente aquelas decisões em relação a como estruturar o sistema. E o projeto de objeto, ele tem por objetivo transformar o modelo de análise em um modelo de objeto que pode então ser traduzido, ser implementado usando uma linguagem de programação. A metodologia OMT, ela define vários métodos e atividades, mas nada referente à coleta de requisitos, ou seja, ao levantamento ou elicitação de requisitos. Isso porque a OMT, ela é uma metodologia que assume que a partir do momento em que ela está sendo usada, os requisitos já foram previamente estabelecidos. Então, por isso, ela não define nenhum método para o levantamento de requisitos. O processo unificado é bem famoso e é outra metodologia para o processo de desenvolvimento de software. O processo unificado também inclui atividades de análise, mas essa metodologia, ela trata o projeto de sistema e o projeto de objeto como uma única atividade que tem por objetivo tanto fazer o levantamento de requisitos, quanto fazer a modelagem desses requisitos. O objetivo desse vídeo é só deixar um pouquinho mais clara a diferença entre notação, método e modelagem. Eu espero que vocês tenham entendido, leiam o material da aula e a gente vai falar mais sobre isso ao longo do curso, ok? Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o joinha aqui. Não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. E até a próxima.